Fala galera, Nando Costa na área, vamos chegando aqui no status 4 da nossa segunda mix aqui do Mix Nando. Se você não está inscrito, não deixe de se inscrever aí e marcar para receber as notificações. Nesse status aqui eu tive alguns desafios bem interessantes, algumas coisas bem legais que eu vou mostrar para vocês aqui. De uma forma geral, dois elementos aí ficaram um pouco óbvios que a gente tinha que mexer, né? O lance dos tons lá no final, então é basicamente limpeza dos graves dos tons para eles poderem se encaixar melhor na mix também. E esse teclado Harmony 1 aqui, que a gente não tinha mexido nele ainda, tá? Então basicamente eu fiz um tratamento de grave. E tem também aquele outro elemento que várias pessoas já vêm falando, alguns status também, que é o lance do aro da caixa, né? Ou do aro da caixa, enfim. Aquele som mais definidinho ali. Então foram basicamente esses três elementos que eu mexi, tá? Então vai pontuar nesse status quem falou, corrigir alguma coisa nos tons, né? Basicamente a correção dos graves do teclado, tá? E algum tipo de manipulação na caixa. Agora essa caixa aí que foi o desafio desse status. Por quê? Porque essa caixa tem um timbre muito espetadinho, né? Um timbre com muito ataque e pouco sustain. Então eu tive que dar uma manipulada no som ali para eu conseguir de alguma maneira esticar mais o som da caixa, deixar ela mais cheia, né? Reduzir um pouquinho o transiente dela, né? E deixar ela mais cheia para ela poder povoar melhor a música ali. Por quê? Porque a gente tem dois arranjos de chimbal andando ao mesmo tempo, ou seja, a gente já está dando foco do brilho para os dois arranjos do chimbal. Então a gente tem que tirar um pouco da caixa dessa região de sons aí, tá? Então basicamente, começando aqui a mostrar um pouquinho o que eu fiz, na caixa eu tiro um pouco de alta, tá? Eu tiro lá para cima de 5K, de 5 a 8, 9, 10K ali, e ainda utilizei um low pass lá, ou seja, tirar todo aquele brilhinho, aquela ponta. O som da caixa sozinho tá assim, ó. Ou seja, um som muito transiente, com pouco corpo, né? Ele tem mais ataque. Então quando eu ligo esse equalizador aqui, ó, né, eu não tiro o transiente, mas eu já fofo em termos de espectro aquele som, tá? E aí eu trabalhei depois um pouquinho de compressão também, e aí a tendência de eu utilizar o compressor aqui é com um release mais lento, justamente para eu reduzir um pouco dessa sensação de estridência, né, do ataque, e deixar um pouco mais fofo o som. Trabalhei um pouquinho aqui uma equalização para dar uma colorida. Então é basicamente enfatizando ainda mais esse movimento, ou seja, eu dei mais corpo para o som, tirei média alta, tá? E aí compensei um pouquinho dos brilhos que eu tinha tirado no equalizador anterior, com esse equalizador aqui, deu uma onda bem legal, olha só. Sem nada tá assim, ó. Eu consigo encorpar mais. E apliquei um reverb, tá? No caso desse reverb aqui, eu utilizei ele como um insert, já que eu fiz um reverb específico para a caixa. Tá? Foi só isso que eu fiz basicamente. Nos tambores, nada demais aqui, só um trabalho mesmo de limpeza de médio grave, foi basicamente isso aqui, e algumas compensações. Então eu tirei um pouquinho do grave aqui, tirei um pouquinho do médio grave, compensei um pouquinho dando um boost para baixo de 200 aqui, abri um pouquinho os brilhos, comprimi, trabalhei um limiter também, tá? Nesse caso aqui eu trabalhei um limiter com release mais lento. É uma propriedade que é muito importante para definir o som, porque muitas vezes a gente consegue dar uma fofada nos transientes quando a gente coloca o release mais lento, aquela mesma ideia do compressor. Tem aquele vídeo que eu falo sobre mindset da utilização de limiter, tá? Se você não assistiu ainda, assista. Eu falo bastante sobre esse lance do release aqui, é bem legal. E aí, no teclado que eu não tinha mexido ainda, que é esse Harmony 1 aqui, basicamente o que eu fiz? Limpeza de grave, médio grave e dei um brilhinho, só isso, não tem compressão, tá? E apliquei um pouquinho de reverb. Eu utilizei o mesmo reverb no tom e nesse teclado, tá? Eu trabalhei com o reverb da Lexicon aqui, é um reverb bem legal da Universal Audio. Tem vários sons bem interessantes, a gente consegue trabalhar a equalização dele de uma forma mais global aqui, que é bem legal também, tá? E aí lembrando que o reverb que eu utilizei na caixa, eu utilizei um reverb como insert, porque eu só vou usar aquele som de reverb para a caixa. Então basicamente essa é a forma como eu trabalho, tá? Vamos dar uma vidinha aí, espero que vocês curtam, vamos lá?
Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Aguardo o comentário de todo mundo aí. Valeu, abraço.